Olá, pessoal. Mais uma vez estamos aqui para falar sobre os nossos defeitos estruturais. Hoje vamos conversar sobre um assunto, no meu entender, muito importante nesta área, porque ele é uma aplicação direta do conceito de redes e do conceito de defeito pontual, né? Nós já vimos que os defeitos pontuais são as lacunas ou vacâncias, conforme a tradução que vocês lerem. Alguns usam vacância, outros usam lacunas, que é a ausência de átomo aonde ele deveria estar. Nós temos os átomos, as impurezas substitucionais, que é um átomo errado, né? Por exemplo, isso é muito comum. Quando você tem impurezas, na maioria dos casos, você tem um átomo errado na posição da célula. Nós temos os intersticiais, que são átomos nos lugares fora dos pontos da célula unitária, ou seja, naqueles vãozinhos que existem entre um átomo e o outro. E nós temos também os defeitos de Schottky e de Frenkel, que são defeitos relacionados a íons, e que a ocorrência ou de que eu tenha tanto um par faltando, né? Um par de átomos faltando, um de carga positiva, outro de carga negativa, ou quando eu tenho um átomo faltando na rede, eu tenho um outro no interstício. Isso foi o que vimos na semana passada. E hoje vamos aplicar, então, até vai ser bom para enxergarmos esses defeitos, nós vamos falar sobre a difusão. O assunto difusão é um assunto vasto, muito importante na área de ciência dos materiais. E, sem sombra de dúvida, a difusão só é possível, só é viável, quando, né, de mecanismos que envolvem sempre, na grande maioria dos casos, a presença de defeitos pontuais, ou pontiformes. Também, a gente fala pontiforme. Então, se porque é muito natural. Se não há espaço para o átomo migrar, como é que ele irá migrar? Dois átomos no mesmo lugar, é impossível. Então, ou o átomo vai para um interstício, ou ele vai para um ponto da célula unitária que esteja vago, ou seja, há uma lacuna. Então, essa é a essência. Agora, claro que existem outros defeitos em volta, e é bom sempre lembrarmos, a partir de agora, e enxergarmos aquela visão de que as ligações químicas promovem como se fossem molinhas interligando os átomos na na rede cristalina. Então, um átomo no lugar errado ou um átomo faltando, certamente, com toda certeza, irá provocar distorções nesta rede. E, portanto, um átomo para se movimentar, certamente também terá que provocar distorções. Ele vai ter que empurrar, né, entre aspas, os átomos entre si. Na verdade, ele vai ter que ultrapassar uma barreira de energia potencial. Então, tudo isso nós vamos ver hoje e vamos ver algumas aplicações interessantes. E mais interessante ainda é que vamos conseguir fazer uma junção dessa visão microscópica, atômica, né, e uma visão macroscópica fenomenológica do processo de difusão. Ok? Então, vamos começar a conversar, certo? Nós vamos começar a conversar. Eu pediria que vocês hoje é
talvez seja menos, não é tão algébrico assim, o, o desenrolar da aula, mas eu gostaria que vocês prestassem muita atenção no que as expressões matemáticas, no que as expressões matemáticas estão nos contando. Porque a linguagem matemática sim, é uma linguagem. Então, é muito importante a partir de agora, veja, a atenção não ser tão voltada no. A atenção não ser voltada à dedução, mas ser voltada ao que as expressões matemáticas estão nos apresentando. Ok? Então, vamos lá. Deixa eu só. Muito bem. E aqui estamos. O que, em geral, vemos é que o que deveríamos ver seria a movimentação dos não correlacionados de espécies de um ponto a outro, no sólido, no cristal. O que significa saltos não correlacionados? Significa que o salto seguinte não depende do salto anterior. Então, é isso que acontece, né? O salto seguinte, isso que é um salto não correlacionado. Um salto seguinte não depende do anterior. Então, não interessa qual foi o caminho anterior, né? O que importa é o caminho seguinte, sempre. E esse caminho nós vamos ver, ele é aleatório. Isso acontece na escala atômica. Na escala macroscópica, o que a gente observa é um fluxo resultante, né, das espécies que estão se movendo de uma região de maior para uma região de menor concentração. Então, um jeito simples de nós enxergarmos isso, visualizarmos isso, pegamos um copo de água e pingamos uma gota de tinta, uma gota de uma tinta, tinta de caneta, por exemplo. E o que observamos é que os pigmentos, né, que são as partículas que estão se dissolvendo dentro da água, eles vão se espalhando, né? Mas o que significa esses pigmentos se espalharem? Significa eles irem da região onde eu tenho maior concentração para a região que eu tenho menor concentração. Esse é o fenômeno. Até que esse fenômeno vai parar quando a concentração for igual, ou seja, o copo estiver com uma coloração por igual. Então, a difusão atômica, tanto a difusão atômica quanto molecular, né, porque eu posso ter átomos, né, se difundindo, se deslocando, ambos são manifestações macroscópicas de um processo de movimento ao acaso num gradiente de concentrações. Então, para que ocorra difusão, para que ocorra transporte de matéria, é necessário que exista um gradiente de concentrações, um gradiente, uma diferença de concentrações em relação ao espaço. Ok? Muito bem. Então, para descrever isso, independentemente do mecanismo microscópico envolvido, o que se observa macroscopicamente é que num meio isotrópico, ou seja, que não há diferença nas direções de deslocamento, nesse meio isotrópico, a mobilidade de uma espécie em particular, do seu pigmento, né, da sua tinta,
por exemplo, ou de, de um gás, né, se espalhando para o ambiente, é, é governada por um único parâmetro, que nós chamamos de coeficiente de difusão, que, na verdade, ele é uma constante, né? Ele é uma constante que relaciona duas grandezas importantes. Uma delas já vimos, que é o gradiente de concentrações, e o fluxo, né? Ou seja, quando ocorre, obviamente, difusão, você tem fluxo de matéria, né? Então, a relação entre o fluxo e o gradiente de concentrações, ou gradiente de concentração, é o coeficiente de difusão. E a primeira lei de Fick, que vocês estão vendo aí, ela diz o seguinte: que historinha ela está nos contando? Que o fluxo será sempre no sentido oposto do gradiente, ou seja, será sempre da maior concentração para a menor concentração. Ok? Muito bem. Então, o que vamos entender? O que são esses. Aquela expressão está nos contando? J é o fluxo, é um vetor, portanto, é uma grandeza vetorial, tem sentido, direção e intensidade. O J é o vetor de fluxo da espécie difundente, que a gente abrevia aqui como ED. Esse fluxo é dado em átomos ou átomos grama por unidade de área por unidade de tempo. Na verdade, é a velocidade, né, que essas espécies difundentes passam através de uma área de controle perpendicular à direção do vetor de fluxo. Depois eu vou mostrar uma figurinha que deixa isso um pouquinho mais claro. C é a concentração da espécie difundente. É dada, em geral, átomos por unidade de volume ou átomos grama por unidade de volume. O gradiente, então, o nabla C é o gradiente de concentração e o D é o coeficiente de difusão em unidades de comprimento ao quadrado por unidade de tempo. Em geral, na literatura, se utiliza centímetro quadrado por segundo, apesar do sistema internacional precentuar que seja metros quadrados por segundo. Mas os dados que você encontra na literatura, em geral, são em centímetros quadrados por segundo. Em concentrações muito baixas, vejam só, em concentrações muito baixas, as espécies difundentes no sólido hospedeiro, né, o coeficiente de difusão é independente da concentração. E, portanto, ele somente vai depender da temperatura. Isso para concentrações muito baixas. Em concentrações mais médias para altas, o coeficiente de difusão deixará de ser independente da concentração. Até porque isso é mais ou menos intuitivo, né? Porque eu só vou me deslocar para onde existem locais vagos, né? E quanto maior a concentração, menos locais vagos eu vou encontrar. Então, existe uma conversa aí que beira não linearidade. Então, mas o que a gente, em geral, define o coeficiente de difusão sempre é a relação entre o fluxo e o gradiente de concentrações. Ok? Muito bem. Olha a figurinha aqui mostrando para vocês. Então, o J, né, é uma direção qualquer. Então, eu tenho um volume, um pedaço de volume. Nesse pedaço de volume, eu tenho um pedaço de superfície, né, um pedaço infinitesimal de superfície. E desse pedaço infinitesimal de superfície está passando massa, está passando matéria, certo? Numa direção J, numa velocidade J. E N, aquele Nzinho, é anormal a essa superfície. É o que vai definir, então, o Nzinho, o normal, é o que define a superfície, é o que define a posição da superfície em relação ao fluxo ou vice-versa. Então, se eu pego um pedacinho de área da superfície, né, o N
chapeuzinho é o versor normal da superfície desse elemento. Então, a velocidade, né, em que a espécie difundente deixa a região de volume V através dessa pequena área é o produto desse elemento de área pelo componente do fluxo na direção normal, N vetor, N escalar J. E aí nós vamos ter três velocidades, né? Três movimentações, né? Que vai ter que a contabilidade vai ter que no final fechar porque a massa se conserva, certo? Então eu vou ter a velocidade de acúmulo, que será o que? A taxa de acúmulo, você faz o termo, que é a velocidade com que a espécie difundente deixa a região de volume V. E, obviamente, ela tem que ser obtida através da superfície total desse volume. Né? Então, tem uma região que eu peguei com volume V, eu vou ter em toda essa superfície uma quantidade de matéria saindo ou entrando. Só uma questão de mudança de sinal. Então, com isso, eu faço uma integral diário e aonde uma integral de superfície, perdão, que vai ser o produto escalar entre o vetor normal da superfície e o fluxo em ds, certo? Isso vai me dar a velocidade, né, de acúmulo. Quanto de matéria está se acumulando numa dada região do espaço. Um elemento, se eu pegar um elemento diferencial em volume, né, um pedacinho de volume infinitamente pequeno na região da figura anterior, ela vai conter nessa região pequena de volume dV, vai conter a concentração vezes, naquele ponto, vezes esse dV de volume, ou em átomos ou átomos grama. Então, a velocidade de acúmulo dessas espécies difundentes nesse elemento de volume vai ser igual ao quê? Vai ser, então, a derivada em relação ao tempo, a variação do tempo, de quanto eu tenho de matéria nesse volume. E aí eu vou ter, então, a minha velocidade de acúmulo. Então, eu vim da velocidade de transporte e cheguei na velocidade de acúmulo, que vai ser dada justamente por uma integral em volume da variação da concentração em relação ao tempo no volume. E eu vou ter a velocidade de criação. Então, vamos supor que eu tenho a espécie de fundente sendo criado, né, a uma velocidade que é átomos por unidade de volume. Certo? Então, eu tenho Q átomos sendo criados por unidade de volume por unidade de tempo. E eu vou ter, então, uma velocidade de criação de elementos. Por exemplo, eu posso ter o material sendo irradiado lá no reator, né, o elemento combustível sendo irradiado, e eles gerando nesse processo de irradiação, de bombardeamento por nêutrons, por exemplo, a geração de novos elementos transmutados pela reação de fissão. Então, esses novos elementos vão começar a se difundir pelo elemento combustível. Ou se eu tenho, por exemplo, um material que está sofrendo uma reação química e o produto dessa reação começa a se difundir, começa a se movimentar. Ou, por exemplo, eu tenho um processo onde eu tenho uma transformação de fase que libera um determinado elemento de liga. Então, exemplos não faltam para esse tipo de situação que aparentemente não poderia parecer não muito como corriqueira. É bom que existe o oposto também, né? A criação tem a aniquilação, seria no sentido oposto. Né? Eu posso ter aniquilação. Eu posso ter, por exemplo,
um elemento que está se difundindo ser raptado pela matriz e transformado, por exemplo, num composto. É o que acontece, eventualmente, por exemplo, quando tem nitrogênio se difundindo dentro de uma matriz ferrosa, um aço, e nesse aço tem elementos de liga que gostam de formar nitretos, então eles vão roubar esse nitrogênio da difusão e é como se eu tivesse a aniquilação desse nitrogênio. Então, são exemplos práticos comuns. Então, eu vou ter que balancear tudo. Eu tenho o que passa, o que é acumulado e o que é criado ou aniquilado. E vou ter que ter concentração, né, conservação, perdão, a conservação de matéria, certo? Então, eu monto aqui a minha contabilidade. Então, tudo que sai, tudo que entra, tudo que passa, tudo que é criado, né? Tudo que entra ou sai, tudo que é criado ou aniquilado tem que ser igual à variação de coisas que vão se acumulando dentro daquele elemento de volume. Aí eu vou lá no meu manual de cálculo 3 e pego o teorema da divergência e aplico nessas integrais esquisitas. E chego, aplicando esse teorema de divergência, eu chego, através de uma manipulação algébrica, eu elimino, portanto, a integral em volume e chego numa equação que não tem mais integral. Então, só resta a derivada da concentração em relação ao tempo, só me resta essa integral aqui virou essa integral, então vou ter uma integral em volume do gradiente do fluxo em relação ao volume e uma integral em volume da quantidade de matéria sendo criada ou aniquilada. Então, tirando as integrais, me resta essa equação aqui, né? E essa equação, ela expressa uma condição geral de conservação da matéria, né? Ela diz que a variação da concentração no tempo, essa historinha que ela está me contando, é igual a o fluxo, né, em sinal contrário, mais a aniquilação ou a criação de matéria naquela regiãozinha. Então, substituindo a primeira lei de Fick, que é essa aqui, que me diz que o fluxo é igual a menos o coeficiente de fusão vezes o gradiente de concentração, substituo aqui, e aí eu chego na conhecida segunda lei de Fick. Então, eu chego na equação. Vejam que toda essa abordagem é macroscópica, é fenomenológica, né? Eu estou fazendo uma contabilidade de espécies. Eu não entrei na questão atômica, qual é o mecanismo que a coisa acontece. Isso vai se refletir no coeficiente de fusão, certo? O resto é fenomenológico. Eu posso ter outras formas de fusão? Posso ter outras formas de fusão quando existem não linearidades. Isso não vem ao caso no momento. Por exemplo, quando você tem o gás, né, se difundindo, você tem, além da difusão, você tem a convecção, que é o transporte de matéria através de gradiente de temperatura. Então, veja, aí estamos misturando as coisas, e aqui nós temos essa abordagem que a gente chama de abordagem mais linear. Agora, voltando aqui ao assunto, aqui, vejam que interessante. Essa equação aqui, se você for pegar uma equação, um manual de transmissão de calor, vocês vão ver que as equações são idênticas. Ao invés de eu ter concentração, eu tenho temperatura. E esse Q aqui foi escolhido a dedo porque, justamente, ao invés de eu posso ter na equação do calor, eu posso ter a geração ou a absorção de calor, né, num processo qualquer. Por exemplo, se o calor está sendo transportado,
e há uma, por exemplo, se há uma, como eu diria, uma reação química, né, ocorrendo simultaneamente, gerando calor, ou absorvendo calor. E aí eu chego nessa equação de derivadas parciais de segunda ordem, que obviamente não se assustem, não se preocupem, não vamos entrar nessa seara, mas o que a gente precisa, que informações a gente precisa, né? Mesmo que eu for resolver isso numericamente, computacionalmente, eu preciso sempre ter uma condição inicial e duas condições de contorno para cada coordenada, certo? A gente vai ver com um exemplo depois como a gente trabalha com isso. As condições de contorno, obviamente, vão determinar a geometria do meu problema. Agora, e na escala atômica, como é que se dá? Vamos pegar aqui um cristal cúbico simples, mais simples possível. E aí eu vejo o seguinte. Então, o que eu estou vendo aqui? Estou vendo que tem um átomo no interstício dele. E isso facilita um pouco a nossa abordagem. A gente vai ver lá na frente por quê. Então, ele vai de um interstício para outro. Né? Ele poderia vir para baixo, para cá, para cima. Ele fez esse salto aqui, lambda, certo? É o tamanho do salto que ele teve. E esse lambda, obviamente, é determinado pelas dimensões da célula unitária, certo? Mais especificamente nesse caso, aí vai depender, esse lambda vai depender da geometria do problema, obviamente. Mas ele é determinado pela célula unitária, pela dimensão do cristal, ok? Então, a espécie de fundente é uma impureza intersticial, pode ser no carbono, no ferro, no nitrogênio, no ferro, por aí vai, que ocupa, na maior parte do tempo, essas posições intersticiais no centro do cubo. Nessa célula, no caso, uma célula cúbica simples. Então, por que ele fica paradinho ali? Por que existe essa posição de equilíbrio? Ela é fruto da interação desta impureza com os vizinhos, certo? Aí entra a hora de a gente imaginar as molinhas, né? Então ela está lá naquele ponto é onde ela está gerando menos energia potencial nas molinhas do entorno, certo? Muito bem. Aí quando esse átomo se movimenta desse ponto para esse ponto aqui, o que vai acabar acontecendo? Ele vai ter que espremer as molinhas, perdão, espremer as molinhas dessa face aqui, desses átomos dessa região. E isso vai gerar o quê? Uma energia potencial, entre aspas, elástica. Ok? Entre aspas, porque, na verdade, é químico, né? E aí, essa energia potencial vai aumentar conforme o átomo se movimenta, até que ele chega de novo no, num outro ponto de equilíbrio, onde a energia é mínima. Então, para que aconteça esse salto difusivo desses dois pontos, a impureza ela tem que ter energia suficiente para ultrapassar essa barreira energética, certo? Você tem energia suficiente. E o tamanho dessa barreira, né, quanto eu vou ter que deslocar de energia, a magnitude dessa barreira de energia, ela pode ser determinada através do cálculo da energia potencial do sistema, que, que ocupa, né, quando o cristal, o átomo difundente e o cristal hospedeiro, eles vão poder ter várias posições, eles vão acabar, né, se deslocando e tendo várias posições ao longo da linha do salto difusivo, e essas posições, esses deslocamentos, vão ter associados a eles uma energia potencial.
é mais fácil de enxergar dessa forma. Então, o átomo está aqui na sua posição de equilíbrio, ele tem que ultrapassar essa barreira para atingir a outra posição de equilíbrio. Como eu chego nessa barreira? Conhecendo as forças interatômicas, as energias interatômicas. E aí eu teria que fazer, para conhecer a priori, eu teria que fazer contas, eu teria que fazer estudos, né? Onde eu determino a energia de ligação desses átomos. É o que o povo chama de contas de primeiros princípios, que aí é uma área específica. Mas não é nosso objetivo aqui. Nosso objetivo é o quê? Primeiro, a gente assume que os átomos interagem com os átomos que os cercam aos pares. Então, a gente faz as contas, a gente faz as estimativas aos pares. E a energia potencial? Cada ponto, ao longo da trajetória, né, para ele pular no morrinho, atravessar o morrinho, será a soma de todas as energias de interação que ele vai ter com todos os átomos que estão vizinhos a ele. Certo? Então, fica muito simples se você imagina mecanicamente a coisa acontecendo, o átomo ultrapassando uma barreira de molinhas, né, átomos presos em molinhas e tendo que ultrapassar essa barreira. Os átomos da matriz, né, eles vão se relaxar, né, vão relaxando com a presença daquela impureza, daquele átomo intersticial, vão relaxando até atingir uma, uma configuração que minimize, obviamente, a energia potencial desse sistema. Então, eu vou ter uma configuração de energia mínima, que é quando a impureza está no seu ponto de equilíbrio, uma configuração de energia máxima, onde ela vai estar no meio do caminho, né? É óbvio, entre as duas posições de equilíbrio, né? E aí seria justamente aquilo que a gente falou, né? Nessa face aqui desse cubo, se estiver passando por essa face do cubo, ela vai estar né, no topo, né, da montanha aqui, e a energia para que ocorra a difusão, né, que é a altura daquele morro, vai ser a diferença entre a energia potencial máxima e a energia potencial mínima, e que já está muito claro aqui para a gente. Agora, o interessante é o seguinte, né? Porque na maior parte do tempo, a impureza fica no seu valezinho e fica oscilando. Ela fica oscilando em torno do ponto de equilíbrio, também como um oscilador harmônico. E aí, essa oscilação, o que vai acontecer? É a partir desta oscilação que ela vai se movimentar. Né? A partir dessa oscilação que ela vai mudar de um ponto para outro. Então, como é que eu resolvo? Então, eu determino a frequência de oscilação, tratando o problema como um conjunto de osciladores harmônicos, né? Um conjunto de molinhas, e eu chego, não vem ao caso aqui, eu chego na minha frequência, né, de oscilação. Eu consigo. E vai ser? Vai depender de quem? Justamente da função, né, potencial da energia, que a gente já viu há umas 2, 3 aulas atrás, como é que é possível estimar ou determinar a massa, né, do átomo e pronto, em torno da posição de equilíbrio. E é bom saber que vai ser poucas vezes que esse átomo vai ter força, energia suficiente para ultrapassar aquela barreira. Aí, conhecendo essa curva, né, essa curva de energia potencial, e conhecendo, portanto, a frequência de vibração e a energia de ativação, né, eu vou querer entender a mobilidade das espécies difundentes. Então, eu tenho que responder duas questões. Primeiro,
O conhecimento da frequência de vibração e energia de ativação, epsilon estrela, permite determinar a frequência com que um átomo pula de um ponto de equilíbrio para outro. E como o coeficiente de difusão ele está relacionado à frequência e à distância do ponto. Então, são duas perguntas que tem que responder. Então, a frequência de salto de uma posição adjacente para outra, a gente calcula usando, pode ser calculado usando uma teoria chamada teoria da velocidade absoluta, que, enfim, é uma teoria que procura dar um tratamento energético em relação às ligações químicas do sistema. E eu também preciso determinar a frequência de salto para qualquer ponto de equilíbrio vizinho. E aí eu vou chegar na frequência total de salto gama, que é o produto da frequência de salto para uma única posição, ômega, e pelo número de posições vizinhas mais próximas, beta. Então, o número de primeiros vizinhos mais próximos é o beta. Então, o gama vai ser justamente beta vezes o ômega. Então, com gama e com lambda, lambda lembrando que é a distância de salto, eu posso relacionar o meu coeficiente de fusão com eles através da teoria do movimento ao acaso, ou em inglês, random walk. Então, o que se pressupõe? Né? Que o elemento ele se desloca, ele dá um passo de tamanho fixo, mas ele pode andar em qualquer direção. Ele pode andar em qualquer sentido. Então, a partir de 8 passos, por exemplo, ele andou um R. Aí a pergunta é, quanto vale esse R, né, em relação ao tempo? Então, no meio isotópico, ou seja, que a probabilidade é igual para qualquer sentido que ele caminhe, né, a direção de cada salto vai depender das, dos saltos anteriores. Então, são eventos independentes. Se são eventos independentes, a gente tem um tratamento probabilístico muito simples a ser utilizado. E nós vamos medir, após um tempo t, nós medimos o deslocamento r das partículas em relação à origem, aquilo que a gente mostrou a gente viu lá na figurinha. Então, aí a gente repete a medida várias vezes até para obtermos o R no mesmo tempo. E aí eu vou chegar numa distribuição de deslocamentos, que vai me dar essa distribuição, né, uma distribuição de deslocamentos que vai integrar, né, a gente integrando no volume vai me dar a probabilidade de encontrar uma impureza num pedacinho de volume, num elemento de volume a uma distância R após um tempo t. Então, a quantidade que melhor me diz o quanto andou, né, o quanto andou esse elemento é o deslocamento quadrático médio, que é o R quadrado médio. Por que se usa? Né? Porque ele sendo quadrático, você acaba não se importando a direção, né? Se é positivo ou negativo. Então, eu vou integrar vou integrar ele em todo o espaço, em R2, a probabilidade, né, dele estar naquele lugar, d ao cubo dr. O que nós fizemos aqui? Nós, de novo, fizemos o quê? O valor médio esperado, só que em vez de eu ter uma somatória, eu tenho uma integral, porque é no contínuo.
Mas olha aqui, nós temos o R quadrado e eu quero multiplicado pela respectiva probabilidade. Nos três eixos, dr, dx, dy, dz. Então, aqui, nada mais é do que o valor médio esperado do R, o deslocamento ao quadrado. Que, olhando para a simetria dessa integral, nós chegamos nessa expressão aqui. Certo? A alternativa, né, para a gente calcular esse deslocamento quadrático médio, esse R quadrado, imaginando o seguinte, sem conhecer a função de probabilidade. Então, a gente imagina que a impureza ande de gama saltos por unidade de tempo. Um tempo de t, após passar um tempo t, o número de saltos vai ser gama vezes t. Certo? Cada salto ele pode ser representado por um vetorzinho, lambda i, certo? Vamos assumir que, como o tamanho do salto é igual, o módulo desse vetor seja idêntico. O tamanho do vetor seja idêntico. Então, depois de n saltos, como é que vai ser qual vai ser a posição da minha impureza? Vai ser a soma de todos os pequenos deslocamentos, certo? E aí, o R quadrado, que é o que eu quero obter, vai ser o produto escalar entre o deslocamento total com ele mesmo. E isso vai me dar essa expressão aqui, escalar, que vai me resultar numa expressão algébrica. Veja, gente, é produto escalar. Esse vezes esse, mais esse, vezes esse, é produto escalar. Tá? Não precisam se desesperar com isso aqui. Isso chega, eu represento esse produto escalar aqui, usando essas somatórias aqui. Por que eu faço isso? Né? O lambda produz do mesmo modo. Então, essa componente aqui vale lambda ao quadrado cosseno de IJ. Porque justamente quando as direções não são, nós não estamos contando a mesma posição. Portanto, substituindo aqui, o que a gente chega? Esse cara aqui é lambda ao quadrado, né? E esse cara aqui é cosseno de IJ. Então, substituindo aqui nessa somatória e assumindo que lambda é constante, então meu R quadrado vai ser igual a n lambda ao quadrado, 1 mais 2 sobre n, a somatória de todos os cossenos de IJ. Agora tem uma coisa, né? Tem uma coisa. Primeiro, essa equação aqui, ela representa o quê? É o quadrado de distância em relação à origem, alcançado numa única experiência com n saltos de comprimento lambda. Então, esse deslocamento médio quadrático médio, é obtido fazendo uma média desses R quadrados. Então, eu vou ficar fazendo esse experimento várias vezes, aí tiro uma média. Aí o que eu observo é o seguinte, que esse termo θ e j, ele pode assumir qualquer valor entre menos 1 e 1, certo? O cosseno de ij, ele pode assumir desde menos 1 a 1, já que o sistema é isotópico. Portanto, a média dele vai ser nula. Né? O valor médio dele vai ser nulo. E aí, o que vai restar é somente esse termo aqui, ó, n lambda ao quadrado. Então, n é o número de saltos, lambda ao quadrado é o lambda, o salto ao quadrado. E aí eu substituo naquela minha expressão, em que eu dizia que o número de saltos é gama vezes t, né?
gama vezes t, substituo aqui, então eu vou ter que, no deslocamento quadrático médio, vai ser lambda quadrado gama t. E isso me conta uma história muito interessante, porque ele está relacionando um movimento macroscópico, isso é macroscópico, com uma grandeza microscópica, que é a frequência de salto, que é o gama maiúsculo, certo? E o tamanho do salto, que é a distância entre os sítios intersticiais. Então, se eu aplicar esse resultado lá, né, na segunda lei de Fick, aí o que eu penso? Eu resolvo a segunda lei de Fick numa geometria simples, que eu conheço, e aplico esse conceito do R quadrado, né, nessa solução. E aí como é que eu faço isso? Muito simples. Eu vou dizer o seguinte, eu vou colocar no tempo igual a zero, N átomos de impurezas num ponto, numa região restrita. É a minha gotinha de tinta num copo d'água. Então, por difusão, esses N átomos, eles vão se espalhando a partir de origem, certo? Aí a gente, em vez de usar um sistema de coordenadas cartesiano, nós usamos o sistema de coordenadas esférico, porque aí ele vai se distribuir, né, ao longo de uma esfera, ele vai se difundir a partir de uma esfera. Então, eu pegando a segunda lei de Fick e transformando ela em coordenadas esféricas, isso aí é cálculo, não é o que nós estamos preocupados, eu chego nessa equação aqui. Então, essa aqui é a equação de segunda lei de Fick, só que descrita em coordenadas esféricas numa simetria esférica. Ou seja, que não importa o ângulo, né? Não importa o ângulo, por quê? Porque justamente a gente está assumindo que o sistema ele há uma simetria esférica. Aí a condição inicial é que, para qualquer ponto diferente de R, diferente de zero, a concentração é zero. Né? E aí eu digo o seguinte, como o N é constante, ou seja, o número de átomos que eu implantei ali é constante ao longo do processo, conforme eu vou fazer se eu fizer a contagem de quantos átomos tem numa esfera 4π quadrado, quarto terço de πr quadrado, o cúbico, perdão. Mas aí eu vou chegar pela integração aqui, né? Em função da concentração, isso aqui tem que ser igual a N. E uma outra condição de contorno é que no infinito a concentração sempre é nula, sempre é zero. Que o meio é infinito. Então, não é um copo, né? É um mar. Então, eu joguei uma gota de tinta, sei lá, uma piscina, um mar. Então, veja só. Aqui eu tenho a minha condição inicial e duas condições de contorno, já que eu tenho uma coordenada só, que é a coordenada R. Certo? Resolvendo essa equação diferencial, certo? Resolvendo a equação diferencial, eu chego nessa solução conhecida aqui. Ok? Uma solução conhecida. Que, vejam só, depende do R ao quadrado, do coeficiente de fusão e do tempo. E, obviamente, da quantidade total de átomos que eu tinha implantado ali. Então, nós inicialmente havíamos colocado uma impureza para se deslocar aleatoriamente, certo? Eu tinha posto 1 e feito a contagem quanto ela andou por random walk, né?
Andar do bêbado. Tem gente que chama o Randall Walker de andar do bêbado. Tem até um livro interessante com esse nome, sobre a importância que esse modelo tem para diversas áreas. Agora, aí a minha pergunta é, a probabilidade de encontrar essa impureza numa uma casca esférica entre R e R mais DR, né? Peguei uma casquinha infinitamente fina, né? Muito fininha. E qual a probabilidade de encontrar a minha impureza, essa impureza que começou aqui, e começou a ciscar, começou a ficar? Qual que é a probabilidade de encontrar ela nessa casca R, R mais DR, após um instante T? Essa é uma pergunta. Ela vai ser diretamente ligada a quê? A concentração. A concentração ela tem essa característica, essa correlação direta com com probabilidade. Então, se eu tenho 0,5 de concentração, significa que eu tenho 50% de chance de encontrar o átomo X naquela posição. Se eu tenho 0,1% de concentração, significa que eu tenho 0,1% de chance de encontrar um átomo B naquela posição. Então, essa é uma questão que às vezes passa batida, que a gente não presta muita atenção, dessa relação direta entre concentração e probabilidade. Elas estão amarradinhas, são amarradas. Esses dois conceitos são muito amarrados. Você pode dizer o seguinte, que concentração te diz, se eu digo assim, eu tenho 0,5% de concentração de carbono no aço. Isso significa que se eu pegar qualquer ponto aleatoriamente no aço, eu vou ter 0,5% de chance de encontrar um átomo de carbono naquele ponto específico. Essa é uma coisa que raramente se dá-se conta, né? Mas é isso que permite que na difusão a gente faça esse tipo de análise. Então, eu tenho a distribuição de probabilidade, ele vem do problema de movimento ao acaso. A distribuição de concentração vem do problema de difusão que a gente viu, macroscópio. Relacionando um com o outro, relacionamento justamente isso que eu estava falando para vocês, dessa relação direta entre concentração e probabilidade, eu chego nessa igualdade aqui, certo? E a partir dessa igualdade, eu sei que esse cara aqui, esse termo aqui é igual a esse termo aqui, portanto, esse termo aqui é igual a esse termo aqui. Substituo lá atrás nessa equação do deslocamento quadrático médio. Coloco. Agora eu conheço o P, a probabilidade, né, de transporte da minha impureza. Substituir lá e cheguei nessa integral, que não vem ao caso como, chego no meu resultado muito interessante, né? Que relaciona esse random walk, esse deslocamento médio quadrado, com o coeficiente de difusão. Certo? Aí lembrando que, mas eu tenho que esse r quadrado, nós vimos lá atrás, que o r quadrado é ligado diretamente a quem? Aqui, ó. Opa, perdão. O r quadrado é ligado diretamente ao meu tamanho do passo, certo? O passo que eu dou na difusão e a frequência de salto, o gama. Ok? Muito bem. Certo? E aí eu igualo os dois. Eu igualo o meu amigo aqui, que a gente obteve agora, com esse amigo aqui, que a gente obteve lá atrás. E com isso eu faço eu chego numa expressão que me dá o coeficiente de fusão. A partir de quem? A partir da frequência de salto e a partir do tamanho do salto. Esse cara aqui é dado por quem? Esse cara aqui é dado pela estrutura cristalina. E esse cara aqui, como a gente viu, né, ele veio da frequência de oscilação
E essa frequência de oscilação é determinada pelo potencial da energia de ligação, ou seja, da força das minhas bolinhas. Certo? Então, nós chegamos numa relação direta de uma grandeza microscópica, que são grandezas microscópicas, que é o lambda e que é o gama, com uma grandeza macroscópica, medida macroscopicamente, que é o coeficiente de difusão. E essa fórmula aqui é conhecida como fórmula de Einstein. Einstein esteve, né, se meteu em tudo. Muito bem. Agora, vamos pensar no mecanismo de fusão em cristais cúbicos. Né? Agora vamos pegar um cristal cúbico, vamos pegar nosso problema específico e vamos aplicar isso que a gente viu. Então, como é que a gente vai usar essa equação de Einstein? Né? Então, primeiro eu tenho que especificar qual é o mecanismo que o salto difusivo acontece. Certo? E aí vamos pegar dois mecanismos de fusão. Desculpa. Em cristais cúbicos elementares. Para isso, a gente vai ter que identificar, analisando, a distância de salto em termos da, perdão, da constante de rede e determinar quais são as possíveis posições de salto para uma posição em equilíbrio particular. Quais são né? Quais são o número que a gente chama de número de coordenação, que é esse beta aqui. Muito bem. A difusão intersticial de impurezas, vamos pensar agora, pegar cristais cúbicos de corpo centrado. Então, eu tenho a impureza no interstício, que a gente chama de posição octaédrica, porque ela fica dentro de um octaedro. E aí ela pode, esse átomo, essa impureza intersticial, ela pode ir para essas quatro possíveis posições. Então, o meu beta aqui vai ser 4. Certo? Então, o beta vai ser 4. E aí, portanto, a minha frequência total de saltos vai ser 4 vezes ômega, sendo que ômega é quantas vezes é a frequência de oscilação do átomo. É claro, se eu tenho uma posição, a probabilidade é um salto. Se eu tenho duas, é 2, e assim por diante. O salto difusivo, o lambda, vai ser a metade do parâmetro de rede, ou seja, A0 sobre 2. Né? Vai ser metade do parâmetro de rede, que está vindo daqui e vai vir para cá. Ok? Então, o tamanho do cristal é A0, é um cubo, de lado a zero. Então, meu lambda é A0 sobre 2. Lembrando que A0 eu determino experimentalmente. Certo? Eu, fazendo uma difração de raio-x, eu determino de forma bastante tranquila qual é o tamanho desse A0 aí. Certo? Então, já consigo, de certa forma, já um parâmetro que eu tenho como obter experimentalmente de forma muito fácil. Então, substituindo o lambda e substituindo o beta aqui, né? Certo? O que a gente vai chegar? Nessa expressão, usando na equação de Einstein, eu vou chegar aqui o gama vai ser 4 ômega, e o lambda vai ser A0 sobre 2, então eu chego nessa expressão. Vejam, pessoal, isso é de uma importância atroz, porque isso é o mecanismo que o carbono se difunde no ferro, que o nitrogênio se difunde no ferro,
que boro, que oxigênio, que nitrogênio. Só. Então, aqui vai ficar a minha tarefa, hoje vai ser um pouquinho diferente, é o seguinte, vocês vão ir atrás, vão googar ou vão atrás de compêndios, etc., e vão ir atrás das expressões para determinação do coeficiente de fusão em relação à temperatura. Do carbono no ferro, do nitrogênio no ferro e do oxigênio no ferro. E do hidrogênio. Vamos pegar os 4. Hidrogênio, carbono, oxigênio e nitrogênio. E vocês vão fazer um grafiquinho, uma análise bem. Vocês têm o A0, né? Vocês vão pegar ferro alfa, né? De 0 a 900 graus. E vocês vão fazer a conta, vão chegar, através dos dados que vocês encontram na literatura do coeficiente de fusão, desses 4 elementos intersticiais no ferro, vocês vão chegar na frequência desse ômega aí. Esse vai ser o nosso exercício para segunda-feira. E com isso vocês vão sentir, esses números vão começar a deixar de ser números abstratos. Vocês verem qual a frequência, né? Quanto oscila, quanto é esse salto. A gente pensa nesse salto e não tem noção direito o quanto ele é. Só tome cuidado com as unidades, né? O outro processo é a autodifusão. A autodifusão ela é interessante pelo seguinte: ela depende que ocorra a existência de lacuna. Se não existir lacuna, não tem autodifusão. Certo? Não tem autodifusão. Então, o que vai acontecer? Vocês vão ter que ter a existência de uma lacuna. Um átomo faltando. E isso a gente viu já semana passada. Que, ok, a cada temperatura tem uma concentração de equilíbrio de lacunas. Certo? A questão da autodifusão ela é interessante, porque alguém pode me perguntar, mas espera aí, Rodolfo, para que serve isso? O átomo se difundindo no próprio, o ferro se difundindo no próprio ferro. Ok. A princípio, primeiro, é difícil de determinar isso experimentalmente, porque como é que você vai fazer uma análise química de um cara em cima dele mesmo? Então, o que se faz, em geral, é irradia, né, a superfície do corpo de prova e faz uma análise isotópica. Ou seja, é difícil, né? Na verdade, aqui tem algumas questões interessantes. Primeiro que você está, na verdade, quando você faz autodifusão, você também reciprocamente está determinando a difusão de lacunas. E difusão de lacunas é uma coisa importante, porque, por exemplo, se você tem vamos voltar de novo, um elemento combustível, você tem lá ele sendo bombardeado por nêutrons, sendo gerado lacunas. Lembra aquele Q lá da lei de Fick? Então, começa a surgir lacunas, começa a ter uma produção de lacunas por um agente externo, por exemplo, nêutron, bombardeamento de nêutrons. E eu quero saber qual vai ser o fluxo de lacunas, até para evitar a ocorrência de defeitos. Esses sim, defeitos, né? Quando você tem o acúmulo de lacunas numa região, por razões diversas, isso é um problema. Muito bem. Mas não vamos complicar a nossa vida. Vamos pensar o seguinte. Então, para um átomo de ferro se mover, um átomo de carbono, ou um átomo de, perdão, de níquel, de cromo, se mover em relação à própria rede, a primeira coisa que tem que ter é, na sua vizinhança, então, uma lacuna. Então, vamos pensar aquilo que eu falei agora há pouco.
Quer dizer, qual vai ser a probabilidade de ter uma lacuna do meu lado? Vai ser dado pela concentração de equilíbrio de lacunas naquela temperatura. A concentração de equilíbrio de lacunas naquela temperatura vai me dizer qual é a probabilidade de eu ter uma lacuna do meu lado. E, portanto, qual é a probabilidade de eu conseguir me movimentar. Então, essa é uma aplicação direta daquele conceito que a gente estava vendo agora há pouco. E, da mesma forma, eu vou ter que passar por um potencial. Mesmo que eu tenha vindo de um lugar, aqui, lugar vago, então eu vou ter que ter esse lugar vago, né, essa lacuna, e ele vai passar por esse plano rachurado aqui. Ele vai ter que passar por esse plano rachurado e, portanto, enfrentar um potencial. Né? E esse potencial vai ter que ser vencido para que ocorra a efetiva movimentação. Esse fenômeno é chamado de autodifusão. Então, de novo, ele vai estar no ponto de equilíbrio, aí ele vai ficar num ponto que a gente chama de estado ativado, que é no meio caminho das duas posições, e depois ele volta para o seu estado novamente de equilíbrio. Quando ele estiver no estado ativado, ele vai estar na energia potencial máxima no Sol. Certo? E a gente espera que nesse estado ativado ele esteja, o átomo esteja com essa energia potencial. Aí a pergunta é, como é que a gente chega na frequência de salto? Então, o W, esse W maiúsculo aqui, representa a frequência de salto do átomo na rede, para uma posição adjacente na rede. E, obviamente, ela tem que estar vazia. Na estrutura cúbica de face centrada, é o que a gente está analisando. Então, eu tenho que saber o quê? O meu número de coordenação, que fica como exercício para vocês pensarem, determinar qual que é o beta de um cúbico de face centrada. Do cúbico de face centrada. Então, e a probabilidade que alguma posição particular da rede esteja vazia, justamente aquilo que eu falei para vocês, é igual à fração de equilíbrio da concentração de equilíbrio das lacunas que estavam. Aqui eu usei de propósito, em vez de lacuna, eu pus vacância, porque tem gente que gosta de falar vacância, depende da faculdade que fez, depende. Aquelas coisas inúteis, aquelas discussões inúteis. Com isso, então é 12, que, desculpa, já contei qual é o beta. Mas eu quero que vocês provem por que beta é 12, no caso do cúbico de face central. Vezes a concentração de lacunas, equilíbrio de lacunas, que justamente vai me dizer a probabilidade de encontrar uma lacuna do meu lado, e W é a frequência de salto. Nós aprendemos semana passada que como determinar justamente a concentração de equilíbrio de lacunas, né, em função da temperatura. E aí eu substituo esse camarada aqui na equação de Einstein. Substituo ele na equação de Einstein, certo? E chego nessa expressão aqui. Ok? De novo, a zero ao quadrado, a zero tenho. Né? A frequência de salto. E se a gente olhar para essa expressão aqui, isso aqui vai me dar uma energia, tem cara de energia de ativação. E é isso que depois a gente precisa determinar. Certo? E tem que lembrar o seguinte, que isso aqui é equivalente a um salto numa lacuna. Quando um átomo vem para cá, uma lacuna vem daqui para cá, para lá, uma lacuna está vindo de lá para cá. Né? Certo? Então, é bom a gente lembrar disso aqui. Só que a diferença é que a lacuna, ela já está, ela não precisa de ter lacuna do lado, né? Ela precisa ter átomo do lado. Então, o coeficiente de fusão da lacuna vai ser maior, né? Muito maior do que o coeficiente de fusão de autodifusão. Por quê? Porque a lacuna ela pode, né? ela
que ela precisa para se movimentar? Tem um outro átomo do seu lado. Isso já, né? Então, é dado pela expressão a zero ao quadrado vezes a frequência de salto. Então, se você conseguir, por algum, de alguma forma experimental, determinar, né, o coeficiente de fusão de lacunas, você chega na frequência de salto. Chegando na frequência de salto, você chega no coeficiente de autodifusão. De novo, por que o coeficiente de autodifusão tem importância prática? Nós vamos ver lá na frente. Para outros defeitos se movimentarem, vou ter que ter a movimentação de átomos. Então, por exemplo, para uma discordância se movimentar, e principalmente um contorno de grão se movimentar, significa que um átomo de mesma espécie tem que se deslocar. E isso é autodifusão. Então, quanto maior o coeficiente de autodifusão, maior será a velocidade com que esses outros defeitos irão se movimentar termicamente. Então, tem uma importância prática, tem uma importância para você determinar, por exemplo, a cinética. Você vai deixar fazer um tratamento térmico, você quer ter uma noção de qual que vai ser a velocidade com que, por exemplo, os grãos vão crescer naquele tratamento térmico. Isso, quem vai te fornecer essa informação é o coeficiente de autodifusão. Certo? Muito bem. Então, aqui, nós vimos dois casos muito práticos. E eu gostaria até que vocês também vissem, fizessem essa correlação com o ferro alfa, né? Com a ferrita, e qual que é o coeficiente de autodifusão da ferrita, no ferro alfa. Certo? Isso eu vou pedir para vocês fazerem. Vai ser muito interessante. Agora, eu vou pedir. A gente ficou, vamos para terminar, vamos falar como a gente vai conseguir determinar esse raio dessa frequência de salto. Né? Como é que a gente vai determinar a frequência de salto? Como é que isso é possível? Existem vários tratamentos teóricos. Como eu disse lá no começo, tem essa teoria da velocidade absoluta. Então, eu tenho equações, né? Eu posso pegar a equação de Einstein, né? Eu escolho o mecanismo, seja ele qual for, para calcular o meu W, né? Meu ômega maiúsculo, verdade. Então, a frequência de salto, ele leva em conta justamente que o átomo ele fica num período de transição aonde ele vai se deslocando e ele fica com aquela energia de ativação, né? Ele, em geral, termicamente ativado. E isso daí veio da teoria de transição de estado proposta na década de 30 do século passado por Heinemann, para explicar a cinética de reações homogêneas em fase gasosa. E é uma teoria que tem que ser aplicada em várias áreas, inclusive em difusão e sólidos. Então, qual que é o ponto-chave da teoria? Que existe qualquer processo tem uma velocidade de reação. Então, se eu pensar na difusão, é como se eu estivesse tendo uma reação química, aonde eu tenho um produto A virando um produto B, né? O átomo no estado A indo para o estado B. E, como qualquer reação química, uma barreira energética ela tem que ser ultrapassada, tem que ser vencida. Né? Essa é a base do raciocínio utilizado, que é um raciocínio bastante coerente, bastante lógico. Então, quando o átomo ele vai para aquele topo daquela barreira, no topo da
Então a gente chama que ele está ativado, é um complexo ativado. E que é uma posição metaestável, né? É uma posição metaestável. A suposição é que esse estado ativado é um estado termodinâmico verdadeiro do sistema. Existe, não é uma ficção. E isso tem consequências, né? Então, por exemplo, o estado ativado, ele pode ser descrito por uma função de partição. Aquela, a nossa famosa função de partição. Segundo, que a distribuição desses átomos difundentes entre as posições normais de equilíbrio e as posições ativadas, o que está governado pela lei de ação de massas. Então, o estado ativado é tratado como qualquer outro tipo de defeito pontiforme no cristal. Ele vai ter uma concentração de equilíbrio, né? Certo? E, portanto, eu chego a partir de considerações, aquelas considerações termodinâmicas que a gente usou para chegar em concentrações de equilíbrio. Simplificando, né? Então, vamos considerar no caso de uma impureza, né? Vou sair daqui. Aí, vamos pensar numa impureza se difundindo num cristal hospedeiro. Carbono no ferro. Carbono no ferro. Cromo no ferro, no ácido inoxidável. Ok? A distribuição das impurezas, então eu vou ter impurezas na sua posição de equilíbrio e impurezas no seu estado ativado. Então eu vou ter um equilíbrio, né? Como se fosse um equilíbrio químico entre o átomo difundente, a sua posição de equilíbrio, e o átomo difundente, a sua posição que a gente chama de ponto de Cella, essa é a posição ativada. Então, por simplicidade, a gente pensa o seguinte, que vamos agora focar nos intersticiais, carbono no ferro, e eu vou ter um número de posições intersticiais de equilíbrio. E a gente supõe o seguinte, que sejam, e é bastante razoável essa suposição, que seja igual ao número de posições de ponto Cella. Claro. Né? Ou seja, que a razão entre as frações de ocupação das posições na lei de ação de massas é a mesma que a razão do número de atores nas duas posições de equilíbrio e no ponto de Cella. É o que está escrito aí. Então, essa razão entre átomos difundentes nos estados ativados, que a gente põe N asterístico, e o número de átomos difundentes nas posições intersticiais normais, que a gente chama de número de N de equilíbrio, a gente associa através de aqueles modelos estatísticos. Nós associamos dessa forma aí. Aonde você tem a frequência de vibração dos átomos de cristal perfeito, é o NIR. Né? Esse NIR aqui é a vibração dos átomos do cristal perfeito, que é o modelo de Einstein, aquilo que a gente viu na outra semana passada. O átomo difundente, né, na posição de equilíbrio, portanto, ele altera a relação do quê? Ele altera a relação das frequências que a gente viu semana passada, da frequência do cristal perfeito para a frequência quando você tem um, um, um defeito. Certo? Da mesma forma, eu vou ter isso quando eu tenho átomos na posição de equilíbrio, átomos intersticiais na posição de equilíbrio e átomos na posição de ponto de Cella, ou seja, ativados. Essas vibrações, elas não têm nada a ver, veja que elas, interessante, elas não têm a ver, as frequências de vibração da rede, né? Elas não têm a ver com a vibração do átomo que está se difundindo. Por exemplo, o átomo de carbono se vibrando.
Então, e aí, a gente está pensando nas funções de partição de equilíbrio e no estado ativado, né, uma única partícula do átomo difundente. Certo? E aí, essas energias a gente compara uma energia de ponto zero, uma energia de referência. Certo? Portanto, essa energia de ativação que a gente viu lá atrás, agora há pouco, é justamente essa energia entre o estado vibracional fundamental, estado ativado e de equilíbrio. Ok? O que seria então essa energia de ponto zero? É a menor energia que o sistema pode ter. É a menor energia que esse sistema tem. Então, se eu supor que as energias de ponto zero, ou seja, o sistema está quase parando, sejam iguais nos dois estados, e o epsilon estrela também represente a altura de barreira que a gente mostrou lá atrás, certo? Aí nós vamos ter o quê? As posições intersticiais normal ou ativada, ela vai ser considerada como sendo estados de equilíbrio do cristal. E aí eu posso usar a termodinâmica de equilíbrio, portanto, a mecânica estatística de equilíbrio que a gente aprendeu a mexer semana passada. Então, aí, minha energia de ligação, minha energia de ativação é epsilon estrela, minha frequência de vibração no estado ativado e minha frequência de vibração de equilíbrio, elas são calculadas com átomos do cristal relaxado em torno das impurezas em ambos os estados. Aqui é uma figurinha para vocês entenderem mais ou menos o que está acontecendo. Então, o que acontece? No estado, o átomo está aqui no estado de equilíbrio, ele fica um tempo no estado ativado, e aí é como se ele estivesse andando, né? Pegando um caminho, uma velocidade v, x, uma distância delta por esse caminho, e depois ele volta ao estado de equilíbrio. Então, esse átomo indifundente, na posição de equilíbrio, ele é um oscilador harmônico tridimensional. A gente aprendeu a calcular a energia dele. Modelo de Einstein. No ponto de Sela, ele já não é mais um oscilador harmônico. Ele já não é mais um oscilador harmônico. Por quê? Porque ele não está numa posição de mínimo, ele está numa posição de máximo. Certo? Então, ele é como se ele estivesse se deslocando nessa posição e não vibrando. Então, o que vai ter? Você vai ter um grau de liberdade na translacional dele se movimentando na direção Vx, a que a gente mostrou, e uma liberdade vibracional perpendicular à direção do salto. Então ele já não é mais aquele oscilador, mas ele, conforme ele vai andando na direção do salto, ele vai oscilando. Então, o único grau de liberdade translacional desse estado ativado é na direção do comprimento delta. E a gente vai assumir que ele está andando uma velocidade, que é uma velocidade média de um gás ideal unidimensional, que a gente aprendeu semana passada a chegar nas energias dele. E com isso, a gente chega na distribuição de Maxwell-Boltzmann. Semana passada chegamos lá. Que me diz qual que vai ser a velocidade máxima esperada. Certo? E com isso, né, a gente supõe que ele fica um delta e volta. Né? Então, aí qual que é a sacada aqui? O tempo de vida médio de um átomo difundente no estado ativado vai ser equivalente ao quê? Ao tempo que ele percorre essa distância delta. Então, ele chegou no estado ativado, fica andando naquele delta. Vejam que isso é uma forma de a gente pensar o sistema, né, para chegar nas energias.
Então, o tempo de vida médio nesse ponto de célula, obviamente, se ele está numa velocidade que a gente sabe calcular, ó, a gente sabe calcular. K, constante de Boltzmann, temperatura, 2π e m é a massa. Então, a gente sabe calcular fácil. Certo? É calculadora, calculadorinha. A gente tem o delta. E, né? Nós temos o delta. Né? E aí, com isso, eu tenho o tempo de vida médio que ele fica nesse estado. Né? E aí, você tem uma alimentação desse cilindro, né? Que você entrasse os átomos. Esse fornecimento de átomos difundentes, né? É mantido no equilíbrio. Então, eu vou ter uma concentração de equilíbrio em átomos nesse estado ativado. Eu já falei. Então, a gente pode pensar equivalente a como se tivesse um tempo de meia-vida, como se fosse um decaimento radioativo, certo? Em que os átomos desintegram a uma meia-vida, certo? Que é facilmente determinada. Então, usando o mesmo raciocínio da meia-vida, a gente chega que a velocidade que os átomos passam pelo ponto de célula vai ser o número de átomos em estado ativado dividido pelo delta, dividido pelo Px. E aí, como é que a gente chega na frequência de salto? Vai ser a probabilidade, certo? Por segundo de um átomo difundente particular, estando na sua posição de equilíbrio, pular, executar um salto. E aí, então, a fração de átomos que pulam durante um segundo é igual ao quê? É definido pelo quê? Pela velocidade precedente dividido pelo número, aquela velocidade que a gente viu, dividido pelo número de átomos em posições intersticiais normais. Está aqui. Aqui essa continha aqui. Chegando nessa continha, substituo lá atrás naquela equação que veio da função de partição. E aí, veja só, se eu tenho a função de partição, vou chegar na minha função de partição, que vai ser, no estado ativado, vai ser a translacional vezes a função de partição vibracional. Com isso, a gente chega numa única partícula, numa transação unidimensional. E substituindo, né, a velocidade indo para delta, e aí a gente está indo de volume para linha, certo? E aí o que vai acontecer? O que vai acontecer? Nós vamos fazer uma translação das dimensões usadas. Então, supondo que a frequência correspondente nos 2 graus de vibração perpendicular em direção seja dentro por minha estrela, nós vamos usar aquela função que a gente chegou semana passada, tanto para um estado quanto para o outro. Como Oni é uma frequência de vibração no ponto de equilíbrio e Hni é muito menor de kT, ou seja, a energia é baixa. Substituindo nesses caras aqui, a gente chega que a frequência de salto é governada principalmente pela frequência de vibração do átomo difundente da posição de equilíbrio. E pela energia de ativação epsilon estrela. A frequência de vibração é possível de ser calculada. A gente já viu como calcular. O epsilon estrela também. Né? Se forem conhecidas, a gente chega nos átomos difundentes, a gente chega nas forças interatômicas entre os átomos da rede, e com isso a gente chega
na consciência entre as frequências que são que é uma coisa difícil de calcular. Nós vimos anteriormente que o excesso de entropia está ligado a essas relações entre as frequências. E aí, com isso, a gente chega a essa expressão de frequência de salto, que tem a ver com a frequência de oscilação do átomo, vezes E elevado à entropia de ativação, E elevado à energia de ativação, que algumas vezes são chamados de entropia e energia de movimento. Então, esse excesso de entropia, às vezes, ele é ignorado. Né? E, primeiro, porque ele tende esse termo tende a 1, e segundo, porque é difícil mesmo de determinar teórico e experimentalmente. Então, você chega numa expressão de energia de ativação por kT, que é o que vocês vão, quando fizerem agora a sua pesquisa sobre os coeficientes de fusão, vocês vão chegar a coisas muito parecidas com isso. Então, por exemplo, a frequência de salto, se a gente usar essa equação aqui, para o D, numa rede, uma migração intersticial num cúbico de corpo centrado, usando a fórmula de Einstein, vai ser dado por essa expressão aqui. Analogamente, num mecanismo que envolva a ocorrência de lacunas, eu vou ter aí tanto o estado ativado quanto as energias relacionadas à formação de lacunas. E para a difusão de lacunas, aí eu não preciso, eu só estou relacionado, de novo, à frequência, à energia de ativação, pura e simplesmente. O que é importante disso? Não é que se desespere, calma, vocês devem estar falando, vou desistir do curso, quero ir embora. Não. O que isso tudo aqui mostra para vocês é o seguinte, que da onde vem o caráter exponencial com a temperatura do coeficiente de fusão, que é, tecnologicamente, sob o ponto de vista tecnológico, é uma informação muito importante. E daí, por exemplo, de você ter que tomar cuidados na hora de fazer um tratamento térmico, na hora de você fazer uma... Porque em alguns sistemas, principalmente se a gente começar a mexer em sistemas que a escala for pequena, tratamento de superfícies, nanomateriais, em que as distâncias são pequenas, pequenas variações de temperatura vão gerar grandes alterações na distribuição de massa. E da onde veio isso? Veio justamente dessas características da energia, das relações entre as frequências. Ou seja, o fato do nosso modelo de a gente pensar os átomos como molinhos. E aí a gente chega no que vocês vão achar na literatura, são tabelas, né, em relação, onde vão te dar um D0, que a gente chama de constante de difusão, e uma energia de ativação. E aí a temperatura você põe na fórmula e acha. Então vocês vão encontrar, eu vou pedir, esse tipo de expressão que vocês vão encontrar no carbono, ferro, nitrogênio, ferro, oxigênio, ferro e hidrogênio, ferro, alfa. Vocês vão achar o D0 e esse E aqui. E com isso vocês vão pegar algumas temperaturas e verem como varia as frequências, usando a equação de Einstein. E esse modelo aqui, gente, é um modelo que bate com o que se determina experimentalmente de forma muito tranquila. Só para vocês terem uma ideia das energias envolvidas, né? Então, hidrogênio e metais. Hidrogênio é o elemento que se difunde para desgraça tecnológica, né? A fragilização por hidrogênio é uma desgraça. É o elemento que
que se difunde mais rapidamente em todos os materiais, até porque você tem que pensar o seguinte, ele é quase um próton, né? Quando ele entra dentro de um metal, o hidrogênio é um elétron em volta de um próton. Quando ele entra dentro de um metal, aquele elétron dele lá meio se confunde, né? E aí, então, é um próton se deslocando na rede. Então, se desloca com muita facilidade. E a energia de ativação, a barreira energética dele, é 10 kJ por mol, que equivale a 0,1 electron-volt. Já a autodifusão do urânio no O2, no elemento combustível do O2, é de 500 kJ por mol, ou seja, 5,18 electron-volts. E aí a frequência de vibração, olha aqui, do hidrogênio, dos metais, é por volta de 10 a 12 ciclos por segundo, enquanto que do urânio é de 10 a 14 ciclos por segundo. Então, com isso, a gente falou sobre difusão. Se você pensa em cinética de tratamento térmico, se você pensa em cinética de transformações de fase, se você pensa em cinética de tratamentos superficiais, o gargalo é esse cara aqui. Então, e ele, a gente viu, então ele depende única e exclusivamente dessa interação, do átomo, de efeitos pontuais e nesse nível de dimensão. Tá bom? Então, ficamos por aqui. Façam essa pesquisa, dá uma pesquisadinha e vocês vão ver que é tranquilo. Vejam, aqui na parte matemática, o que vocês têm que fazer é ler, não é deduzir. O que essa expressão está me contando? Por exemplo, aqui, o que essa expressão está me contando? Ela está me contando que o coeficiente de fusão, eu vou usar lá na lei de Fick, na segunda lei de Fick, na primeira lei de Fick, ele varia exponencialmente com a temperatura. Isso é um dado. Então, as minhas cinéticas de transformação de fase elas vão variar exponencialmente com a temperatura. Segundo, se eu consigo determinar o coeficiente de fusão através de um artefato experimental, eu faço a análise reversa. Eu posso chegar nas frequências de vibração e, portanto, se eu tenho algum fenômeno que eu necessite dessa informação, eu tenho como obtê-la de uma forma, vocês viram, matematicamente simples. A dedução, ok, é cansativa trabalhar. Mas então, o que eu peço a vocês? Que vocês leiam o que está escrito, o que a expressão matemática está te contando. É isso que vocês precisam por hora. Certo? E entender esses mecanismos, entender essa questão probabilística, né, da difusão. E entender que se eu tiver, por exemplo, afrouxamentos, né, então vamos correlacionar com o que a gente vai ver na próxima semana. Se eu tiver afrouxamentos, né, ou compressões, eu vou ter uma mudança, uma interferência direta na minha difusão. Então, não é à toa que, já adiantando, que a difusão ocorre mais facilmente através de outros defeitos lineares e principalmente defeitos superficiais. Não é, não é à toa que as transformações de fase ocorrem em geral, a partir dos contornos de grão. Porque nos contornos de grão eu tenho uma energia de ativação menor porque as bolinhas estão mais afrouxadas. A gente vai ver isso. Ou eu posso ter fluxos preferenciais de deslocamento de intersticiais, chamados de atmosferas, em função do deslocamento de defeitos lineares, como as discordâncias. E também a gente tem que lembrar o seguinte, que tensões, né, aplicadas vão interferir nesses fluxos de matéria. Então, tudo isso, pessoal, tudo isso envolve, vocês vão ter uma literatura vasta sobre difusão, existem vários
e em geral, a maioria dos trabalhos sempre menciona alguma coisa relacionada à difusão. E esse tratamento microscópico, hoje em dia, é importante, em função da escala cada vez menor que nós estamos manipulando os materiais. Tá bom? Então, até nosso encontro, às quartas-feiras, às 15h30, e espero que estejam todos bem. Muito obrigado e até daqui a pouco. Tchau, tchau.